Bem, todo mundo já sabe que para exercer direitos relacionados à condição de autista, é necessário ter pelo menos um laudo diagnóstico. Mas existe um outro documento médico, aliás, um outro documento clínico, que também é muito utilizado para se chegar ao diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, a avaliação neuropsicológica. Qual é a importância da avaliação neuropsicológica nesse processo? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Meus contatos profissionais estão aqui na descrição. Bem, a pergunta de hoje é sobre a avaliação neuropsicológica. Eu já gravei tantos vídeos falando sobre o laudo médico, o que deve conter no laudo médico, a importância do laudo médico individualizar o máximo possível os impactos do autismo naquela pessoa em concreto, a importância disso para que a pessoa exerça direitos, para que a pessoa passe por uma junta médica e essa junta médica reconheça o diagnóstico dessa pessoa, porque você já sabe, já fiz vários vídeos aqui dizendo, apresentando essa realidade. Tem muita junta médica que quando a pessoa se submete a ela não reconhece a condição, diz, você não é autista não, você está muito inteligente, você nem parece autista, não é verdade? Mas não gravei nenhum vídeo ainda para falar sobre a avaliação neuropsicológica, qual que é a importância da avaliação neuropsicológica no processo de exercício de direitos, no processo de fazer a prova da deficiência para exercer direitos. A avaliação neuropsicológica, você sabe muito bem, que ela é produzida por um psicólogo com especialização em neuropsicologia. Este é o profissional que produz a avaliação neuropsicológica. Eu já gravei um vídeo falando sobre qual é o documento clínico que tem valor para diagnosticar uma pessoa. Eu vou pedir ao nosso editor para colocar em algum lugar aqui da tela o vídeo que fala quem é que dá diagnóstico, se é o médico ou se é o psicólogo. Você pode assistir depois para poder conferir as distinções ou a forma que a lei distingue o laudo psicológico, o diagnóstico psicológico e o diagnóstico nosológico que é produzido por um médico especialista. Dito isto, uma curiosidade. Apesar de o documento que é aceito pelas autoridades para comprovar ou para reconhecer, para laudar uma pessoa, para dar o diagnóstico, seja o documento do médico e não o do psicólogo. Na verdade, essa é uma opção político-jurídica brasileira. Existem outros países em que o laudo do psicólogo é suficientemente para você exercer qualquer direito. Aqui no Brasil, não. Até porque, no campo previdenciário, por exemplo, há leis que dizem que a avaliação da deficiência é médico funcional. Então, se é médico funcional, essa avaliação, por certo, não poderá ser produzida exclusivamente ou unicamente por um psicólogo. No campo dos transtornos globais do desenvolvimento, a lei já diz que a avaliação será biopsicossocial. Mas, de um modo geral, o que é aceito para confirmar que uma pessoa tem uma condição é o laudo médico. Apesar disso, os médicos têm falhado muito em detalhar os impactos do transtorno do espectro do autismo no indivíduo. Na maioria das vezes, um cliente aqui do escritório, quando apresenta um laudo de um médico, dando ali o diagnóstico, para que a gente faça algum requerimento, algum pedido, para que este cliente exerça algum direito, e a nossa responsabilidade aqui no escritório é aumentar a viabilidade de que a pessoa venha conseguir aquilo que é a sua pretensão, ou uma redução de jornada de trabalho, ou um trabalho em home office, uma remoção por motivo de saúde, pensão por morte, uma aposentadoria especial PCD, é nossa obrigação cuidar para que a documentação deste cliente, porque não basta a gente fazer uma petição muito bem fundamentada, citando jurisprudência, citando doutrina, articulando bem os argumentos com base na lei ou nas leis que protegem o direito daquele cliente. É preciso que haja uma instrução documental que seja adequada, robusta,
né, para que o cliente não corra risco de que a sua deficiência venha a não ser reconhecida pela junta médica, por onde ele vai necessariamente passar para exercer a maioria dos direitos reservados à pessoa com deficiência. Então, a gente olha os laudos. E a maioria dos laudos trazem menos de uma lauda, e eu digo uma lauda para ser generoso, uma folha. Geralmente menos de uma folha. A maioria com meia folha, meia lauda. Mas existem alguns que não tem nem meia lauda. Tem 2 dedos. Diz, atesto para os devidos fins que fulano de tal tem transtorno do espectro do autismo, aí bota lá o CID. E pronto, e não fala mais nada. E os que falam muito descrevem sintomas que são clássicos, genéricos do autismo. Ah, tem um prejuízo da reciprocidade social, tem uma estereotipia, mas também não diz qual é, tem um prejuízo no estabelecimento e na manutenção das relações. Ora, isso qualquer autista tem. Né? Mas cada autista é diferente um do outro. Eu sou de uma família de autistas. Eu sou autista, tenho 3 filhos autistas, tenho irmão autista, tenho sobrinho autista. E olha, eu desconfio que tem muito mais parentes autistas que ainda não têm diagnóstico. Então eu sei que cada um deles é diferente. Cada um deles até surta de maneira diferente. Um tem meltdown, explode para fora. O outro tem shutdown, implode para dentro. O outro tem problema com ruído. Até entre os que têm problemas de hipersensibilidade com ruído, o tipo de ruído aos quais eles são sensíveis é diferente. O tipo de volume de ruído é diferente, que afeta um e que afeta outro. O mesmo acontece para a hipersensibilidade à luz. Alguns têm problemas psicomotores decorrentes do autismo. Cada um é diferente. Então, se cada autista é diferente, todos eles são diferentes, quando eu vou laudar alguém para dizer qual é a condição deste indivíduo, eu tenho que individualizar. Eu tenho que procurar respostas do impacto do autismo nesta pessoa em concreto. Por exemplo, se eu vou reduzir a jornada dessa pessoa, eu preciso saber por que eu vou reduzir. Então eu tenho que individualizar o autismo nele, ver os impactos, e depois eu relaciono esses impactos com as coisas que ele tem que fazer durante a jornada de trabalho, as atribuições dele. E aí eu vou encontrar os problemas, aí eu vou saber das barreiras. Né? Lembre-se lá, no artigo 2º da LBI diz quais são os requisitos da deficiência, os requisitos para que uma condição seja chamada de deficiência. Então, tem que ser uma condição de longo prazo. Então, o laudo tem que dizer que é de longo prazo. Desde quando esse caboclo tem essa condição? Se ele é autista, ele tem desde que nasceu. Só que não é todo mundo que sabe disso. Né? A pessoa que vai avaliar lá a petição, o requerimento de redução de jornada, não sabe disso, que é genético e tal. O médico tem que colocar os impactos ao longo da vida daquela pessoa, tem que ficar demonstrado que aquela pessoa teve impacto, ela foi impactada e teve a sua participação na sociedade desigualada, não partiu do mesmo lugar das pessoas típicas, por causa da condição. Porque senão a junta médica vai avaliar e vai dizer, não, eu não vejo impacto, não vejo barreira nesse indivíduo. Só está dizendo aqui que ele tem um probleminha com reciprocidade social nesse laudo, mas não está, né, dizendo de um impacto. Então tem que colocar tudo. Os médicos dificilmente colocam. Eu não sei porque talvez seja difícil para um médico ter que produzir um documento muito bem elaborado, detalhado, né? Isso pode, né, não é da cultura clínica, eu acho, né? Porque nós estamos falando aqui do uso jurídico. O uso para tratamento, qualquer, né, prontuário que você faz ali, qualquer nível de informação, talvez resolva, mas para exercer direito você precisa de um detalhamento. E os laudos falham nisso, frequentemente. Então, vamos voltar aqui à questão do psicólogo, do neuropsicólogo e da avaliação neuropsicológica, que é a pauta desse vídeo. Veja, apesar de não ser o documento isoladamente aceito para diagnosticar uma pessoa, a avaliação neuropsicológica, ela sozinha não serve para você usar na justiça ou num processo administrativo ou judicial para provar a condição. Apesar disso, ela é o procedimento que tem mais evidência para rastrear o autismo. Isto é um conjunto de testes que você obtém uma avaliação neuropsicológica em várias sessões com o neuropsicólogo. Em cada sessão ele aplica 1 ou 2 testes e a partir destes testes tem o rastreio. E se você for autista, vai aparecer o transtorno do espectro do autismo. E vai aparecer por que você é autista. Vai ali
com aqueles testes, descobrir quais são os requisitos do DSM, que é o Manual Internacional de Diagnóstico, você está cumprindo para que possa se dizer que você é autista. E ali, tudo, esse negócio da hipersensibilidade, qual que é a estereotipia, quais são os problemas, quais são as barreiras, tudo aparece na avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é um instrumento tão eficiente para rastrear o autismo que muitos médicos psiquiatras, eles se baseiam, a pessoa chega no consultório já com uma avaliação pronta, ele dá o diagnóstico sem medo, porque a avaliação revelou que aquele cara é autista. No entanto, esse médico que deu o diagnóstico com base na avaliação neuropsicológica que ele já fez, muitas vezes ele não se dá o trabalho de extrair da avaliação neuropsicológica os detalhes, os dados, para poder fazer um laudo minucioso e detalhado, descrevendo exatamente, individualizadamente, os impactos do autismo naquele indivíduo. Então, aí, pense bem, quando o indivíduo chega aqui no escritório querendo fazer algum pedido, algum requerimento para exercer algum direito e me traz um laudo pequenininho, desse tamaninho, que não tem informação nenhuma, e às vezes ele não tem outro documento, ele só tem essa é a única prova de que ele é autista. O que eu sugiro que ele faça? Pessoal, faça uma avaliação neuropsicológica. Porque quando a pessoa já tem a avaliação neuropsicológica, ela já chega aqui no escritório com a avaliação neuropsicológica e alguns laudos, algumas receitas, às vezes até históricos de afastamento, vários atestados, eu consigo, para poder defender o direito desse cliente, para instruir algum requerimento, eu consigo melhorar a qualidade do detalhamento. Como é que eu consigo fazer isso? Eu tenho um convênio com uma plataforma de médicos, especialistas em várias áreas, e eles são especialistas, eles são peritos, especialistas em produzir documentos para uso jurídico. Então, é um cara que tem a linguagem da medicina técnica ali e tem também o entendimento da necessidade de você fazer um detalhamento próprio para que se faça um uso jurídico daquele documento clínico. Então, se o cliente já tem uma avaliação neuropsicológica, o que eu faço? O laudo dele está ruim, o laudo médico? Eu pego a avaliação neuropsicológica, eu pego o laudo diagnóstico que ele já tem e mando para esse médico, que vai fazer uma consulta com esse cliente, também vai ouvir esse cliente, né, as queixas dele, como é que é o dia a dia do trabalho dele, por exemplo. E aí, com base nos resultados da avaliação neuropsicológica e do contato com o cliente, esse médico vai ser capaz de produzir um laudo mais detalhado. Mas e o cliente que não tem avaliação neuropsicológica? Aí eu tenho que pedir a ele para providenciar, porque não dá para melhorar um laudo sem ter informações pretéritas, né, nesse esquema que eu tenho aqui, porque o contato desses médicos, desta plataforma, é muito pequeno com o cliente. Não dá para fazer várias sessões para poder identificar, para poder usar um processo. E geralmente, quando tem processo para utilizar esse tipo de documento, a pessoa está com pressa, ela quer para ontem, né? Então, não dá tempo de ficar meses para produzir um documento. Então, faz uma avaliação neuropsicológica, que é o instrumento com mais evidência e mais detalhamento, não só para diagnosticar o autismo, mas também para detalhar os impactos do autismo concretamente naquela pessoa. Por esta razão, nós acabamos de fechar um convênio aqui também com uma clínica de neuropsicologia, para onde nós podemos indicar, né, para que os nossos clientes possam obter ali um detalhamento da sua condição, a aplicação de um teste. E por que eu fiz esse convênio? Porque quando eu recomendava ao cliente que ele fizesse uma avaliação neuropsicológica, frequentemente ele procurava clínicas de neuropsicologia que realmente informavam, e realmente é verdade, que ele tinha que fazer várias sessões para poder obter o resultado e, então, o relatório da avaliação neuropsicológica. Entretanto, esse procedimento, dependendo da clínica, pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Porque de tempos em tempos marca-se uma sessão e aplicam-se o teste. A diferença deste convênio que nós acabamos de firmar é que em 1 semana, 10 dias, nós conseguimos, porque, segundo nós acordamos com essa clínica, eles têm que fazer em até 10 dias todas as sessões necessárias para que o cliente obtenha o seu relatório de avaliação neuropsicológica com a descrição de todos os impactos.
Eu já gravei um vídeo, eu vou pedir também para o editor colocar aqui, em que eu informo, eu sugiro às pessoas que desconfiam que tem TEA, transtorno do espectro do autismo, e hoje em dia tem uma avalanche de novos diagnósticos, porque a criança recebe o diagnóstico e hoje em dia esse processo de busca pela possibilidade de transtornos globais do desenvolvimento de crianças é muito mais apurado, né? Hoje, muito mais crianças passam por esse processo de aferição, se elas têm ou não algum transtorno. Quando você descobre que a criança é autista, você pode saber, porque como a origem genética, pode ser que o pai ou a mãe, e não é raro, tá? Eu tenho muitos clientes aqui que o casal, os pais, ambos são autistas, ambos. É uma coisa impressionante, parece que autista atrai autista. É impressionante, gente, é impressionante. Não sei dar a explicação por que isso acontece, talvez porque os dois são neurodivergentes, né? Pensam diferente, se encontram na vida, né? E começam a se entender e ali viram um casal. Geralmente, quando o filho tem o diagnóstico, os pais vão atrás para saber. E aí, no médico, o procedimento costuma ser muito demorado, porque é clínico o diagnóstico, não tem exame. Tem que observar. Imagina quanto tempo um psiquiatra vai ter que observar para poder concluir se a pessoa tem ou não autismo. Com a avaliação neuropsicológica, o processo é mais rápido, porque tem a aplicação de testes específicos, são vários testes, para a pessoa poder descobrir se tem ou não transtorno do espectro do autismo. Então, gente, veja, é importante um laudo detalhado. O laudo detalhado é muito importante para o exercício de direitos, porque sem laudo detalhado, há grande possibilidade de que uma junta médica não reconheça a sua deficiência. Isto é, apesar de você ter um laudo, por diminuto que seja, a junta médica fala, não, eu não vejo deficiência aqui, então você não é deficiência. Imagina, né? Imagina a correria que dá, o desespero que dá. Você sempre achando que é deficiente, depois, quando vai passar pela junta médica que há de confirmar, ela diz que não é. Agora, para obter as informações para esse detalhamento, o instrumento mais adequado e mais farto de informações é uma boa avaliação neuropsicológica. Uma avaliação neuropsicológica, gente, costuma ter entre 10 e 40 páginas, dependendo da quantidade de testes que se aplicar ali. Né? São vários testes, vários scores, vários elementos, vários indicadores da saúde psíquica daquele indivíduo que estão presentes ali na avaliação neuropsicológica. Então, eu concluo esse vídeo dizendo que sim, a avaliação neuropsicológica é um documento extremamente revelador. Sozinho, para apresentar, para provar que você é deficiente, não adianta muito. Você precisa de um relatório médico mais detalhado possível e você pode colocar a avaliação como documento complementar. Agora, se for para você, se você tem um laudo que não detalha a sua condição e você precisa de um laudo mais detalhado, a avaliação neuropsicológica vai economizar muitas consultas com o psiquiatra, porque dela o psiquiatra pode tirar vários elementos, juntamente, obviamente, com a escuta do paciente, né, com a oitiva do paciente, dá para tirar muita informação para fazer um laudo muito detalhado. Então, a avaliação neuropsicológica é um baita de um instrumento para poder individualizar o autismo numa determinada pessoa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like. Gente, dar um like é muito importante. Quanto mais like você dá, mais o YouTube mostra o vídeo para outras pessoas. E eu fico muito agradecido se você, se não quiser se inscrever, se não quiser seguir, nem clicar no sininho, que você pelo menos dê um like nesse canal. Bem, pessoal, meus contatos profissionais estão na descrição. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.